notícia bem. Tudo bem, meu povo? E aí, pessoal, feliz sábado pra todo mundo. Mais uma vez estamos aqui gravando mais uma vez o canal Lessons de Seven Day pra todo mundo que queira aprender mais da lição, na verdade. Isso! Que vem falando de assunto maravilhoso que é sobre a história da Igreja Adventista e muita coisa mais. E né? o plano da salvação de Deus? Agora que interessa que é a lição que vem com o título de purificação. Rapaz, Olha, purificação. lição número 12. Mas quando vem purificação, eu já vem um negócio que eu tenho que me purificar para poder ser salvo, para poder, se não tiver em Só dia. pelo sangue de Jesus. Se não cara. tiver em dia, já era, né? Já era, porque o julgamento já está acontecendo. E o julgamento para mim pode ser hoje, né? Hoje é o único dia que nós temos. O passado já foi, o foi. futuro não nos pertence. Lição áureo, verso áureo da lição, Olá. Zelson. Vem Daniel, se é Daniel, já sabe que é Profecia. profecia, né? 8,14 é conhecido. Muito. Conhecido. E é o que a Vamos lá. gente mais tem falado nas últimas lições, hein? Ele me disse, Sim. até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Mas não deu uma confusão essa história aqui, não? Pois é, por causa da má compreensão do estudo do santuário, que eles de repente não compreenderam e erraram que o santuário purificado não seria aqui da terra. E nós vamos fazer de uma forma bem didática, bem prática, para você explicar sobre a forma pedagógica que Jesus escolheu para que o ser humano entendesse o plano da salvação. Mais uma vez eu repito, a forma pedagógica para a gente entender o plano da salvação e como Jesus nos ama e nos quer salvar. Como é que ele vai fazer para purificar o santuário também, né? Como é que é isso, vem falando... Que santuário? Nós tivemos uma ideia, professor. Mas- Vamos lá, Zelson. Olha a nossa surpresinha aqui, ó. Professor tem que ter o quê? Lousa, quadro branco. Vamos lá, me posicionar aqui, tem uma Muito bem, posição vamos lá, certinha que Zelson. funciona. Tira aí. Aí, Olha muito aí. bem. Vamos Meu lá. povo, é muito fácil para o professor, o professor que vai fazer, explicar isso aí para o aluno. Ele vai explicar o plano da salvação apenas explicando o santuário que Jesus, que Deus pediu para que Moisés fizesse. Deus chegou para Moisés e falou assim, ó, me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Sabe qual é o desejo de Deus? O maior desejo dele é estar com a humanidade. Sempre foi. Tanto, meus irmãos, que João, quando teve a visão, João disse que viu, Apocalipse 11. 19. Ele disse assim, ó, viu o santuário de Deus e disse que viu a arca de Deus. Ele chegou a ver o santo e o santíssimo. Isso nós vamos explicar aqui, ó, que com apenas com 3 quadrados, ó, você explica todo o plano da salvação, que foi a forma pedagógica que Jesus escolheu para nos explicar. Então vamos lá, primeiro nós precisamos do primeiro quadrado gigante, ó, um quadrado gigante, que seria o que? O pátio. Mas Jesus que não é a salvação? Jesus é salvação. Então o que Jesus quis dizer com isso? Que tudo no santuário apontava para Jesus. Duvido você conseguir fazer isso. Meu irmão, se foi Jesus quem fez o plano, Então, vamos lá. tem a porta. Aqui é uma porta, né? Aqui é uma porta. Mas sabe? Jesus é a porta também? Jesus é a porta. Jesus, quando esteve aqui na terra, falou assim para as pessoas, eu sou a porta, quem vir por mim encontrará a salvação. Então, meus irmãos, num terreno precisa de uma porta para entrar. Jesus, quando tu já entrava no templo, Jesus era a porta. Então, quando você entrar na igreja, a porta representa Jesus. Então tá, essa passou, vai. Aí depois, tinha um altar de sacrifício, que era onde era feito todo dia, pela manhã e pela tarde, o sacrifício de um cordeiro. Peraí, quem é o cordeiro? O cordeiro é Jesus, isso é fácil. Jesus. Que se sacrificou pela humanidade. São João 1,29, João olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João viu que Jesus é o Cordeiro, a porta é Jesus, o Cordeiro é Jesus, e o altar de sacrifício representava quem? Jesus, que morreria por mim e por você na cruz. Ou seja, completaria o plano da salvação. E aí depois nós temos aqui uma bacia, olha meus irmãos, uma bacia, onde tinha água. O que é? Ah não, essa é água fácil, aí a gente já até explicou já, né? Explicou. Da mulher samaritana. A mulher samaritana foi lá pegar água e Jesus disse o que? Queres uma água que nunca mais se tira sede? Jesus é a água que é a água da vida. Da vida eterna, né? Aquela mulher provou dessa água e levou o evangelho para todos. Ou seja, o evangelho também é água, é a palavra de Deus. E também representa o Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo que é quem nos purifica, que trabalha na gente. Então a água é Jesus, o cordeiro é Jesus, a porta é Jesus. E agora nós vamos para um compartimento aqui que é o santuário em si, ó. O santuário que é dividido em 2 partes. O primeiro chama-se Santo. A primeira parte chama-se Santo, o segundo Santíssimo. Ó, Santo e Santíssimo. Dentro do Santo, ele tinha do lado de cá um candelabro
que tinha 7 lâmpadas. 7 lâmpadas que significa também as 7... As 7 igrejas, que significavam os 7 períodos que a igreja cristã passaria aqui na terra. E 7 também é o número da perfeição. 7 o número da perfeição. E eles tinham uma luz. Quem é a luz? Luz do mundo. Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ou seja, a água é Jesus, o cordeiro é Jesus, a porta é Jesus, a luz é Jesus. E do lado de cá nós tínhamos uma mesa. Com o que, Zelson? 12 pães? 12 pães. Mas 12 pães para o pessoal não ficar com fome? Não, Zelson, 12 já é o número de perfeição também, de um governo perfeito. 12 vem as 12 tribos de Israel. E por que não também de não dizer os 12 discípulos? Ele era fofinho esse pão? Era não, esse pão era bem sequinho, sem fermento, porque a Bíblia diz que fermento é igual a pecado. Então aqui vem dizendo que o pão é quem? Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida. João 6,48 vai falando. João 6,48 ele diz, eu sou o pão da vida. Assim como São João 8,12 ele diz que eu sou a luz do mundo. Assim como São João 4,13 ele diz que eu sou a água da vida. Meus irmãos, Jesus é o pão sem pecado, sem fermento. Olha só, meus irmãos. E aqui nós temos um altar de incenso. O incenso, meus irmãos, representa as orações subindo. O sacerdote, que também é Jesus, que é o nosso pastor, né? E que nada nos faltará. Jesus é o nosso sacerdote, que durante o ano inteiro, ele oferecia sacrifício pela manhã e pela tarde. E esse sangue ele aspergia em tudo quanto era parte. Aqui no véu que tinha aqui, nas paredes do santuário, aspergia na mesa, aspergia sangue em tudo, porque o pecador chegava, colocava a mão em cima da cabeça do cordeiro e simbolicamente passava os pecados para o cordeiro, um inocente, que representava, quem era o inocente que morreu nesse lugar? Jesus. Então aqui, Jesus é o nosso sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Hebreus 7:25, e também as orações das pessoas, né, que sobem, meus irmãos, como é interessante, todo o santuário apontando para Jesus, desde a entrada da porta, ó, Jesus Cordeiro, Jesus no altar, Jesus na água, Jesus no pão, Jesus na luz, o nosso sumo sacerdote. E meus irmãos, vamos para o Santíssimo? Aqui é o Santíssimo. Olha, aqui dentro tinha uma arca, né? Dentro da arca tinha o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, mas tu não vai representar Jesus, né, William? Não, mas aí... Representa sim, representa o caráter de Deus, um caráter imutável, um caráter de... A lei é tão importante que não podia ser quebrada, por isso Cristo veio pagar o preço do pecado. E outra, a lei também vai servir de base de julgamento para toda a humanidade. Ali os 10 mandamentos é a regra básica. E aqui também tinha a vara de Arão, que floresceu, né? Que floresceu, né? Um dia alguém disse, olha, Deus não quer mais Arão como líder. Aí todo mundo colocou várias varas e falou, quem florescer continuará como líder. No caso foi Arão, a vara dele floresceu. Ou seja, Deus sempre está no controle, a sua vontade é soberana. E do lado de cá nós temos o maná. Gente, maná é fácil, né? É pão da vida, né? É o pão da vida, é a provisão. Deus sempre deu, Deus sempre proveu para nós um plano de salvação e redenção. E aqui em cima da arca tinha um negócio chamado propiciatório, que tinha 2 querubins. E esses querubins, representando, meus irmãos, ali um cuidado de Deus por nós, a sua proteção, diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não será atingido. Então, aqui nesse lugar do propiciatório, o sumo sacerdote, uma vez no ano, o pessoal ficava em contrição. Esse cara aqui, né? Esse cara embaixo aqui é o sumo sacerdote? Isso aqui, ó, o sumo sacerdote. Esse rapaz aqui desenhado aqui, ó, é o sumo sacerdote. Ele, durante o ano todo, é sacerdote. Mas uma vez no ano, ele era o sumo sacerdote. Ele entrava no Santíssimo, nessa vez eram 2 cordeiros. O primeiro cordeiro era morto, né, que é Jesus, e o outro era um bode. Esse bode ficava vivo. Então ele, sumo sacerdote, entrava aqui, oferecia, jogava lá, porque o santuário ficava sujo dos pecados o ano todo, né? Inclusive esse véu que fazia a separação foi rasgado de cima a baixo. Quando? Quando Jesus morreu na cruz. Lá em Mateus 27, 50, 51 fala que o véu rasgou-se de cima a baixo. Meus irmãos, Moisés fez esse santuário igualzinho que está no céu, que foi o mesmo que João viu, só relembrando. Uma cópia fidedigna do plano da salvação, porque tudo aponta para Jesus, o nosso Salvador e Redentor. E aqui, meus irmãos, esse bode agora, depois que o sumo sacerdote fosse lá, oferecesse os pecados de todo mundo ali, jogaria esses pecados em cima do bode, chamado bode emissário. Ele seria oferecido a Azazel. Esse bode representa Satanás.
Aí tu fala, mas por que ele vai receber o pecado de todo mundo? Porque ele foi o originador dos pecados. Vai ficar 1000 anos aqui, né? Pensando nas coisas. Como a terra vai estar deserta, né? Isso, ele vai ter tempo para refletir na besteira que ele fez. Olha, Apocalipse 20 fala do milênio, onde Satanás fica um tempo. Isso aqui, quando os pecados forem lançados sobre a cabeça desse bode emissário, ele sai daqui do tempo. Tem uma pessoa que leva lá pro meio do deserto. Deixa ele sozinho para ele morrer lá. Sozinho, solitário. Primeiro vai pensar nas besteiras que ele fez. Então esse bode, Azazel, emissário, leva os pecados de todo mundo. E os pecados, meus irmãos, se acabam de uma vez por todas, e principalmente pela intercessão, pelo sacrifício de Cristo. Eu espero ter ajudado vocês nessa lição super prática. Tu falou para mim do santuário aqui, explicou tudinho, mas o santuário já foi. Como é que é essa purificação do templo? A purificação do templo, então, agora, meus irmãos, aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, quando o próprio Jesus passou do santo para o santíssimo. Lá está tendo agora um juízo investigativo. Como é que é isso, esse juízo investigativo? O próprio Jesus está vendo os livros, né, mostrando para Deus, dizendo assim, ó, Israel se pecou, mas se arrependeu. Então lá nós saberemos quem foi salvo, quem não foi salvo, quem deixou de ser salvo. Então, desde 1844 está acontecendo esse juízo investigativo. Meus irmãos, o dia é hoje. Mas e o templo é aonde? O templo é no céu, Israelson. Não, o daqui da terra. Ah, o da terra? O da terra é o... sou eu. Você é um templo. É você? Sim, nós somos um templo. A purificação do templo. Isso vai acontecer quando Jesus voltar, porque nós já somos templo do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ali tudo apontava para Jesus. E se eu te disser que o templo era Jesus? Jesus, quando esteve aqui, disse assim: eu sou o templo. Em 3 dias derrubarei, e em 3 dias eu retificarei. Ele está dizendo da sua morte. Da sua morte. Assim como ele passou 3 dias morto, ele ressuscitou. Ou seja, Jesus é o próprio templo. Jesus é a única salvação. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não por mim. Ninguém vai ao céu senão por Jesus. Espero ter ajudado vocês. Um feliz sábado. Curte, compartilha, ajuda, né, meu povo? Dá uma felicidade para nós aqui também. Todo cristão já nasce missionário de Deus. Valeu, meu povo. Tchau. Feliz sábado.